Boa noite a todos. Estamos chegando ao final da nossa série, As Profecias das Histórias. Hoje nós teremos, tudo indica, o penúltimo capítulo. Este capítulo é uma adição, não estava contemplado no início, né, da nossa série, na divulgação. É o tempo que Deus nos deu, né, para fazer mais um estudo, incluir mais um material, para a gente deixar aberto sempre a possibilidade de acrescentar mais conteúdo e profundidade, né? Então, é um estudo referente à viagem de Paulo rumo a seu destino final, porque ali seria morto em Roma. Essa viagem é uma história muito difícil para os tripulantes, né? As pessoas que estavam dentro de um barco. Eles foram através do mar, num navio, e eles sofreram por causa dos ventos, né, uma tempestade, diversos problemas, e por muitos dias eles permaneceram em vigília, sem comer. Então, sempre nós vamos olhar para o texto bíblico, nos detalhes, e com as conexões que nós já estamos acostumados, né, usando Daniel, principalmente Apocalipse, e a nossa própria série, nós vamos analisar essa história para ver se novamente há alguma visão para o futuro para nós, tá bom? Não, não se cansem, espero que não seja esse o caso, né? Mas a gente vai novamente repetir os eventos dos últimos dias, de maneira que eles façam total sentido para nós, na sua sequência, e como Deus vai atuar em meio à tempestade, tá bom? Creio que vocês sabem o que isso vai tudo representar, né? Mas, como eu disse, né? Vocês são valorosos, gostam de estudar a palavra de Deus, e aqui nós vamos encontrar repetidas lições, né, de Deus para a nossa vida espiritual e nosso preparo. Então, para iniciarmos nosso estudo, nós vamos fazer uma oração e a Marilanda vai orar por nós. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por inúmeras bênçãos que tem derramado a cada um de nós, principalmente essa bênção desse estudo com o Johan, Senhor. Que o Senhor possa usá-lo mais uma vez, que o teu santo e bom Espírito possa usá-lo e também possa nos ajudar para nos dar entendimento, para compreensão sobre esse assunto tão importante sobre a viagem de Paulo. Nós já conhecemos o fim dessa história, mas o Diogo vai nos explicar alguns detalhes que nos fogem, às vezes, da nossa compreensão. Nos dê, Senhor, esse estudo tranquilo, que ele seja para a tua honra e para a tua glória. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Pois bem, esta ilustração vai definir bem claramente o problemão que Paulo vai enfrentar, né, junto com pessoas que estavam viajando com ele, levando matéria-prima para Roma, e ele, ciente de seu destino final, uma sentença injusta para ser sentenciado, executado em Roma. Os inimigos do cristianismo, né, da Igreja Apostólica, os judeus, assim como fizeram com Jesus, eles levaram ele para o julgamento, ele foi sentenciado, não adiantou a apelação dele ser cidadão romano. Resumindo outros capítulos, né, do livro de Atos, e nós veremos no capítulo 27 e 28 como desde a saída, né, aí durante a viagem, um naufrágio tem a ver com os eventos do futuro, ok? Então, esta mensagem, né, envolve protagonistas do navio, centuriões, um homem valoroso, né, filho de Deus, representando a igreja, que trará mensagens para os tripulantes do navio, e nós vamos ver como tudo isso se conecta numa forma maravilhosa, ok? Então vamos para o versículo 1 e 2 do capítulo 27 de Atos, ok? Versículo 1 e 2. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, estavam indo para Roma, né? Entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião, por nome Júlio, na corte Augusta. E embarcando nós em um navio Adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Nós vemos aqui já o início de uma viagem, uma navegação.
haviam junto com Paulo outros prisioneiros e uma autoridade civil, um centurião. Então aqui já nós começamos a entender que Paulo está misturado com outros prisioneiros. Roma já dá vislumbres, né, do exercício da sua autoridade contra Paulo. Nós não sabemos os detalhes dos demais prisioneiros, se foram justa ou injustamente sentenciados para essa viagem, mas no caso de Paulo nós conhecemos, ele era inocente e representa é, o povo de Deus, né? E nós vamos ver de que os símbolos que aparecem aqui não têm apenas uma única aplicação, tá bom? Então já vejam aqui a autoridade explícita, né, de Roma através da presença do centurião, ok? Conduzindo a Paulo. Versículo 3 e 4 diz: E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos, para que cuidassem dele. Ele não estava em tão boas condições, né? Mas ele, sabendo da índole de Paulo, obviamente que ele não fugiria, que ele não criaria problemas, ele permitiu que ele visitasse amigos, amigos que talvez fizera quando ele viajou levando o evangelho, né, de Jesus Cristo crucificado e ressurreto. Então, ele visitou os irmãos, né, para conversar e dialogar a respeito dessa última viagem que ele faria. Versículo 4. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Então, aqui já começam a aparecer uma simbologia, e nós não estamos ferindo o texto, né? Mas o que nós estamos fazendo é de uma história comum, assim como nós estudamos a história de Esther, de Elias, de Davi e outros da nossa série, nós estamos extraindo palavras-chave que têm simbologia em outros livros. No caso de ventos, em Apocalipse, representam é, guerras e rumores de guerras, certo? Então, as cenas são de uma tempestade a caminho do navio. O navio vai representar um grupo de pessoas, ora o mundo, ora a igreja, tá? E esses conflitos estão vindo ao encontro dos membros da tripulação e dos prisioneiros que estão no barco, ok? Se especula de que até Lucas estivesse no navio, ok? Então percebam que desde a saída já existem conflitos contrários ao à viagem e ao destino de Paulo, tá? Então essa é uma característica dos últimos dias, que os ventos, os rumores de guerras e as guerras estarão é, a cada dia, né, a cada semana, a cada ano, sempre gerando situações difíceis para o rumo que o mundo está pretendendo seguir, tá bom? Hoje, né, no ano e no mês, no dia que estamos estudando e fazendo esta série, nós temos conflitos entre a Rússia e a Ucrânia, entre Israel e o Hamas, é, ainda borbulhando o que o mundo árabe poderá fazer, ainda o que a China poderá fazer se os Estados Unidos fizerem questão de marcar alguma presença na ilha de Taiwan e assim por diante, né? Então, os conflitos não param de acontecer e vemos que é uma aplicação direta do que estamos vendo aqui, tá? É, o destino de Paulo é a cidade de Roma. Então, ele vai para um encontro com Roma. Paulo representando a igreja vai se encontrar, né, de frente em oposição a Roma. Nós vimos isso em Apocalipse 12 e 13, né, principalmente. Então, toda essa simbologia está sendo aqui construída, não pelo texto histórico, e sim pelas conexões que estamos fazendo com as profecias de Apocalipse, tá? Então, o mar está turbulento. O mar são os povos, nações, multidões e línguas que são agitados por essas guerras, rumores de guerras, e também vento, né? Pode sim exemplificar pneuma, né? Pneuma é vento, dessas palavras do grego que dão origem a
essa expressão muito conhecida, né? Vento, aquilo que a gente não vê, mas a gente sente o efeito. Ventos de doutrinas, vocês devem ter ouvido falar. Então, os enganos de Satanás estão agitando também as nações, né? As multidões, povos, nações e línguas, tá? Então, o navio da história deste mundo vai enfrentar fortes ventos no âmbito das ideologias, das falsas doutrinas e também nessa questão das guerras e rumores de guerras, ok? Então, praticamente apenas iniciam a viagem e os ventos contrários começam a chegar, tá? Vamos para o versículo 5. E tendo atravessado o mar ao longo da Sicília e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, ok? O texto continua, versículo 6. E achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. Então, aqui há uma referência a Alexandria, uma cidade muito importante daquela época. A autoridade civil, ali nesse caso, exercendo sua autoridade, define que todos os prisioneiros, Paulo e os demais tripulantes, fossem para esse navio na cidade de Alexandria. Alexandria, ela naquele tempo representava, né, e aliás tinha a maior das bibliotecas do mundo conhecido antigo. Claro que tudo foi destruído, tudo foi não existe mais por causa das invasões, né, dos romanos e de outros povos que invadiram aquela região do Egito. Então, desculpa, não sei se é Egito ou Grécia, só para não dar certeza. Ah, conhecimento da geografia às vezes falha. É, então, mas o fato é que nessa biblioteca havia muitos registros de ocultismo, bruxaria. Então, o engano proliferava no mundo antigo naquelas regiões. Então, aqui há uma conexão entre a autoridade civil e esse conteúdo pagão que levava essas nações e as populações desses povos, né, ao engano, tá bom? E não se enganem de que hoje não seria diferente. Será que a gente pode colocar a mão no fogo em todas as autoridades deste mundo? Do ponto de vista da corrupção, creio que todos somos unânimes de que há corrupção em qualquer lugar, seja um país desenvolvido ou não. Mas do ponto de vista da conexão idolátrica e o ocultismo, o agnosticismo, nós não sabemos quais autoridades no mundo têm essa conexão. E não vamos apontar o dedo, obviamente, porque nós não sabemos, mas a história nos sinala, né, nos mostra de que os dos governos têm conexões com o ocultismo e outras frentes. Porque eles querem saber o que vai acontecer no futuro, o ocultismo vai, através do engano, definir isso, e eles, para manter-se no poder, vão enganar as multidões, definindo rumos ou dizendo isto vai ocorrer, precisamos tomar esta medida aqui e acolá. Ok? Então o texto continua, versículo 7. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Nido, não nos foi permitido o vento ir mais adiante. Navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone. Obrigado, Marcelo. Eu tinha acertado 50%, né? Alexandria fica no Egito. E o Egito, na simbologia de Daniel, nos lembra, nos remete à negação da existência de Deus, né? Então aí essa conexão também geográfica nos ajuda a entender de que porque está novamente em voga a questão do socialismo, comunismo, com o ocultismo acontecendo em algumas situações dos governantes deste mundo. Então, aqui o que está dizendo o texto, né? Havendo chegado apenas de frente a essa cidade, não nos foi permitido o vento ir mais adiante. Navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone. Então, aqui há se pudéssemos falar, né, uma certa lentidão na viagem. O vento não permitia avanço, o progresso da viagem não ocorria. Então, óbvio, todos queriam chegar a destino. Paulo não tinha essa pretensão, porque sabia que ali haveria um encontro, um conflito.
mas ele estava nas mãos de Deus. Então, percebam que o inimigo, ele tem que navegar, né? E não é que seja fácil nem para os que estão liderando o engano, e muito menos para os que são os filhos de Deus, que estão no meio à submissão a essas autoridades, tá? Então, os ventos não permitem o avanço da história do navio para um destino definido por essas autoridades, na figura dos romanos, dando autoridade ao centurião. Porém, o navio avança lentamente, sentido de Roma, né, com o sentido de Roma. E aí, Apocalipse 17 vai nos dizer que a grande cidade, né, Roma, é aquela que tem e onde se define o destino da humanidade, como nós havíamos estudado em Apocalipse, tá? Então, o mundo está sendo representado aqui por esse navio, onde há vários grupos que estão convivendo juntos, um remanescente, alguns outros prisioneiros, culpados ou não, e os que estão conectados com Roma, e alguns mercaderes que estão levando a matéria-prima, aproveitando a viagem, né, e o espaço que o navio tem, ok? Então vamos para os próximos versículos, versículo 8 e 9. E consteando-a, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Isso não sei onde fica, não, acabei não correndo atrás para entender. Perto do qual estava a cidade de Laceia. E passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. Então aqui existe algumas pinceladas do que vai ocorrer com mais intensidade daqui a mais adiante na história. Paulo vai trazer mensagens, admoestações, bons conselhos. A igreja vai levar, sempre tentou levar, sempre deixou para o mundo ensinos da palavra de Deus, doutrinas, etc. O mundo não estará atento a essas mensagens e eles estarão focados em quê? Na viagem, no percurso, nos ventos, no perigo do mar, ok? Então, é perigosa a navegação, né? A ciência hoje diz de que estamos nos últimos minutos da história deste mundo. Por onde a gente olha, né? A gente vê de que o mundo está tumultuado, tumultuoso e as próximas décadas, né, a gente não tem uma perspectiva clara, mesmo com os avanços tecnológicos, mesmo com a suposta civilização, educação, que a gente possa dizer de que está muito melhor do que outros tempos. Versículos 10 e 11. E dizendo-lhes, senhores, de quem são essas palavras? De Paulo. Então, lembre-se, quando Paulo fala, a igreja está falando, é Deus falando através de Paulo. Vejo que a navegação há de ser incômoda. Em outras versões diz dolorida, sofrida, né, com dano. Aqui está dizendo, e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para nossas vidas. Então ele está dando o quê? Uma profecia. É claro, ele já viu, já passou alguns dias da dificuldade, porém ele está projetando o quê? Que as coisas vão piorar. A verdade da igreja, ela é transparente e nós nunca negamos isso, nós nunca quisemos esconder, a Bíblia não faz isso, né? Que não existirá um tempo de angústia, que não que ele não será, como Daniel 12:1 diz, né? Qual nunca houve até então. Nós sempre repetimos e reforçamos isso porque é uma palavra profética. Em outras ideologias ou linhas, inclusive cristãs, se vende o oposto. É bênção, bênção, prosperidade, negociação com Deus, quem está com Cristo só é vencedor e os problemas podem acabar e os milagres Deus fará, porque ele é bom, ele é fiel. Um arrebatamento secreto vai livrar os filhos de Deus do sofrimento, etc., né? Então, ali se esconde o que Paulo está dizendo. Olha, vai haver dor, vai ser incômodo para as pessoas, a natureza, as cargas que o navio leva, tá bom? É,
a verdade, ela pode doer, mas ela é crua e nua do jeito que está sendo colocado aqui na Bíblia e em outros livros, né? Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre. Esse mestre aqui, em outras traduções, aparece como o dono do barco. Então, o dono do barco está aqui viajando junto e, obviamente, né, é, a autoridade que tinha o comando, né, sobre os prisioneiros, ele não acreditava em Paulo. Então, qual é a realidade hoje do mundo para as questões bélicas, políticas, de saúde e todas as demais? As autoridades estão acreditando na igreja ou estão acreditando na ciência, nos técnicos, nos comerciantes, nos ricos que têm e são donos das empresas? Para onde está caminhando o mundo, se não é para o próprio interesse, né, entre essas autoridades que definem, que são definidas pelos poderosos. Então percebam de que aqui está uma das razões para o qual o naufrágio desse navio vai ser duro, dolorido e com muitos problemas. Por quê? Porque não ouviram a voz de Deus através da voz da igreja e sendo representado pela voz de Paulo. Ok? Paulo não nega a dificuldade, mas ele, sem ser técnico, sem conhecer de ciência, ele está antevendo situações que somente Deus poderia ver. A gente comentou quando estudamos a história de Noé, né, na nossa série de Gênesis, de que como nos dias de Noé será a vinda de Jesus. Como foi nos dias de Noé? Os cientistas falavam e afirmavam: olha, não há chuva, nunca existiu. As medições que nós fazemos sobre a umidade, o orvalho, nos mostram de que o orvalho vai continuar caindo. Temos leis, temos comprovações, medições científicas de que a chuva não virá. O que a ciência diz a respeito do futuro da humanidade? Como eles negam a existência de Deus por princípio, né? Então eles não entendem que haverá uma intervenção divina na história da humanidade. E pela origem, a gente já vê que eles estão errados, porque eles negam a existência de Deus, porque a maior parte dos cientistas acreditam no evolucionismo. E o que eles dizem a respeito sobre questões de saúde, né, para os nossos dias? O que é melhor para nós? Resolver as nossas doenças com remédios e vacinas, ou resolver as nossas doenças com saúde preventiva, com os 8 remédios naturais? Creio que a gente caiu aqui.